Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com diversas narrativas diferentes, mas que todas apontam numa mesma direção. Gente do céu, o vídeo de hoje divide aqui em 4 partes. Devemos falar sobre as 3 primeiras, a quarta eu não sei. E quero começar falando sobre Estados Unidos, Trump, com aquele olhar direcionado para o Brasil, porque serão algumas notas, tiveram aí postagens de alguns jornalistas, quero mostrar para vocês, teve editorial do Estadão, é importante observar, trazer um contexto extra para entender algumas coisinhas, e eu acho que nesse primeiro ponto, nesse primeiro tópico, primeiro tema, já dá para dar uma direcionada, entender um pouquinho por onde a gente vai passar. Aí depois eu quero trazer algumas notícias, 2 notícias na verdade, que falam sobre Bolsonaro, sobre a direita, aí trazer análise jurídica, que não deu tempo de comentar ontem, que eu acho que entra no meio do processo, e aí reforça um grande movimento que você consegue observar no mundo inteiro, e vai desembocar no terceiro tema. Foi publicado mais um editorial hoje, né? O Estadão sempre publica 3 editoriais, chamou muito minha atenção, é sobre reforma tributária, com algumas coisas que eu quero fingir que não é fake news, que a turma não tá pesando a mão. E aí trazer, colocar algumas coisinhas, algumas outras coisas extras que saíram na imprensa. Aí, sabe aquela movimentação que 2 pessoas, em tese, né, não estão no mesmo grupo de WhatsApp reclamando, 2 portais de notícia postando seus editoriais, a Globo é um deles, né? E aí você fala, rapaz, no momento, no contexto, algo errado não está certo. E aí eu quero lembrar uma coisinha que a gente falou no dossiê Tordesilhas, comentar sobre algumas coisas também que mostram que o Brasil não sai do lugar e falar sobre a crise no mundo liberal progressista que assola aí o nosso ocidente. E se der tempo, tem mais umas coisinhas que complementam o que a gente vai falar. E depois desta longa introdução, já começamos aqui com essa gloriosa pérola da Dora Kramer, jornalista profissional, membro do consórcio. Atualmente, escreve na Folha de São Paulo. E ela nos presenteia com esse lindo tweet. Tentado a Trump, já vi esse filme. Em 2018, nós perdemos a vida no final. Essas são as pessoas ponderadas que cobram da direita... Não, desculpa, deixa eu corrigir. Que cobram da extrema direita, né? Que sejam mais calmos ao falar, que tenham um pouco mais de empatia, um pouco mais de compaixão. Aí, o Nandiex, perfil conhecido nas redes sociais por expor as incoerências, inconsistências, hipocrisias de pessoas. Ele pega um tweet da Dora Kramer do dia 15 de janeiro de 2023 e aí ele pergunta, isso aqui era autocrítica? A Dora dizia, alguém precisa dizer isto à Globo News. Quando a militância entra por uma porta, o jornalismo sai pela outra. Realmente, eu acho que o tweet dela de jornalismo não tem nada. Mas vamos lá. Como era de se esperar, como toda vez que acontece alguma coisa similar, a turma da esquerda pega a situação para falar que por isso que precisamos, né, regulamentar, tirar o direito do cidadão de ter uma ferramenta para se defender. Ali, ó, questão enquanto o Trump mostra que permitir que a população se defenda, né, ter uma ferramenta é um problema, é uma ameaça à democracia. Diz o ministro da Justiça e Segurança Pública, o nosso Ricardo Lewandowski. É isso aí mesmo, né? Não é só um risco à segurança pública, também um risco à democracia. A democracia. Aqui só para comentar algo bem rapidinho. Estava passando no Twitter, aí eu vi o pessoal compartilhando esse perfil da Investor, que a informação, ela primeiro sai lá fora, BlackRock retira do ar, comercial contendo o responsável, ele já fez um comercial, já apareceu no comercial da BlackRock. Olha que coincidência. Se diz uma coisa, não, só é bem curioso. E a BlackRock tirou do ar. Aí você fala, será que é esse rapaz mesmo? Sei que vocês têm dúvidas. Fiz questão de trazer uma agência internacional de notícias, a Reuters. BlackRock diz que suspeito, né? Apareceu um anúncio de 2022, tá aí. Os liberais, sempre eles, né? Ah, esses liberais, mas tudo bem. Tem que pegar no pé, porque se fosse algo do outro lado, veja, por exemplo, né? A própria questão do dia 6 de janeiro. Não, 6 de janeiro de 21, né? Lá nos Estados Unidos.
Quando é alguma coisa que envolve a direita, não tem tempo para dúvidas, questionamentos, né? Calma, paciência. Não. Quando é de direita, só existe uma única saída. Você começar uma inquisição e partir do pressuposto que todo mundo é extremamente culpado. Aí, depois dessas breves palavras, vocês vão ver que elas não foram à toa. Vejam esse tweet para a gente dar uma olhada no editorial do Estadão. Os seus olhos, você pode acreditar nos seus olhos ou não, ó. Seus olhos, você vê, é o perfil oficial do Trump, selinho verificado, na rede dele. Unite América. Tradução: Una-se América. O Leandro já diz, a mensagem do Trump. Postou, ó, 59 minutos atrás, que é o print do Leandro Ruschel. Era 4h52 da tarde. Então, em torno de 3, vamos ser muito precisos, às 3h53 da tarde, aproximadamente, do dia de ontem, o Trump fez uma postagem na rede dele falando: América, é hora de união. Aí, é o que os seus olhos estão lhe mostrando. Aí, vamos lá. Vamos para o nosso portal do liberalismo brasileiro, o Estadão. Entropia americana. A terrível confusão, né, contra a vida do Trump, ocorrido no sábado passado, durante um comício do republicano na cidade de Butler, na Pensilvânia, representa uma dramática escalada da violência política que tem marcado os Estados Unidos nos últimos anos. Nesse sentido, o crime que ele foi vítima há de ser vigorosamente condenado. Pronto, aí tudo bem. Contudo, tem o mais, não se pode dizer que era imprevisível em um contexto no qual o recurso a forças, né, ferramentas, tem sido estimulado pelo próprio Trump como meio de afirmação política desde o fatídico dia 6 de janeiro, pronto. O Trump é vítima, mas foi ele que causou. Ele estimulou o cenário que está acontecendo nos Estados Unidos. Tá bom? Sim. Trump foi vítima, né? Por milagre, tá aqui entre nós. Porém, não se pode perder de vista, sob o risco de faltar com a verdade histórica, que o ex-presidente é o grande responsável por essa radicalização da política americana. Pronto, ele é o culpado. O culpado é ele. Quem puxou, né, junto, foi o Trump, por tudo que ele vem fazendo desde 2017. Depois de ter sido derrotado em sua tentativa de reeleição, Trump citou a invasão do Capitólio por uma horda de apoiadores radicais que fortemente, né, fermentados em seu nome, tentaram subverter o legítimo resultado de 2020. Aí eu fiquei pensando, né, como sempre, o Estadão faz as acusações e não explica para o seu leitor. Aí eu fiquei pensando, com base em que o Estadão tá fazendo isso? Porque quando você tenta voltar no tempo, né? Você lembra aqueles tweets que o Trump fez na época falando: rapaz, gente, vai embora, vai pra casa, ó, essa confusão aí vai dar errado, né? Teve um tweet que o Trump fez a 1h52 da manhã do dia antes, falando: não, vamos ter um comício aqui no dia 6, vamos pra lá. E aí esse tweet em específico foi levado para a espécie de CPI do Capitólio lá nos Estados Unidos, presidida pelo James Raskin, que é um democrata de anos. A família dele tem vínculos desde o pai dele junto com George Soros, né, um cara bem aleatório. James Raskin, inclusive, lutou pela democracia no Brasil. Lutou até a Miriam então falou sobre ele. Fazia parte daquele grupo de deputados que estava em contato com deputados brasileiros. Quem criou essa ponte foi o Washington Brasil Office, ali a partir de março de 2022, pelo menos. E aí, você tem que, assim, se for por causa do que a turma do Raskin, junto com a CPI lá, a turma dos democratas, falando: esse tweet aqui comprova, beleza. É a opinião de cada um, mas eu acho que seria importante o Estadão explicar para o seu leitor, se bem que o leitor do Estadão é esperto, né? Deve saber muito dos fatos, aí não deve nem se questionar, mas para os burros que leem o Estadão, para as pessoas que nem eu, que são desinformadas, que não sabem das coisas, que tem que pesquisar muito antes de falar alguma coisa, porque quando a gente erra, não é erro, é fake news, seria muito importante o Estadão explicar. Explica, Estadão. Explica aí o que foi que o Trump fez. Aqueles liberticidas que tomaram de assalto o prédio símbolo da democracia nos Estados Unidos sempre foram tratados por Trump como patriotas. Olha o nome. Olha o nome. Né? É igual no Brasil, né?
Toma de verde e amarelo, os patriotas. Não como os criminosos que são. Aí, olha agora. E aí Trump foi além. E foi eles que Trump se dirigiu logo após ser atingido na orelha. Lutem. Bradou o ex-presidente de punho cerrado. Olha o vínculo causal que o Estadão está tentando construir. O cálculo político estava feito. A imagem que de certo marcará sua campanha eleitoral daqui para frente estava registrada, uma declaração de conflito, uma parte do povo americano, e justo no momento em que os Estados Unidos clamam por gestos de pacificação de seus líderes. Nesse momento aqui, eu acho que você devia estar fazendo o seguinte questionamento: por que o Estadão escreveria um editorial para falar sobre a política americana? Nenhum americano vai mudar o seu voto por causa do Estadão. Mas o Estadão dialoga principalmente com os liberais. A famosa terceira via brasileira, que nunca foi a terceira via, né? Que manda no jogo há mais de um século, quase um século e meio. Século e meio, meu Deus do céu. Enfim, né? Pô, o que eles estão querendo extrair disso daqui? Obviamente, eles estão tentando mostrar que a posição que o Trump está é a posição errada. E eles vão tentar trazer isso para o Brasil, obviamente. Eles querem fazer essa transposição das peças, pegando seus equivalentes, né? O patriota de lá é o mesmo problema do patriota daqui. O impacto dessa primeira reação de Trump não pode ser subestimado, não só nos rumos da campanha eleitoral, ainda desconhecidos, mas, sobretudo, no convívio social. Quando um líder político popular como ele toma uma violência sofrida como meio para galvanizar e radicalizar sua base, o resultado não há de ser outro senão a erosão da confiança dos cidadãos entre si e destes nas instituições democráticas. O que é que vocês viram Trump fazer às 3 horas e 53 minutos da tarde ontem? Vamos voltar? Una-se, América. Né? Não sei se ele está radicalizando, não sei, né? Você pode acreditar no Estadão, você pode acreditar nos seus olhos. Seria interessante também, mais do que isso, né? Você ir atrás a vídeos, ver outras postagens do Trump nas suas redes sociais, o que ele anda falando, ver se ele realmente está, né, tentando dividir a sociedade. Esse roteiro foi traçado pelo Trump logo após, né, a confusão. A utilização daquela violência como sua principal bandeira de campanha a partir de agora, substrato para toda sorte de teorias da conspiração, reflete a disposição do candidato republicano de manipular as emoções do eleitorado para fins políticos. Mas peraí. Quando a imprensa ou o consórcio entra em campo para falar que, olha, o mal, o obscurantismo, e começa a pegar essas palavras que mexem com o emocional das pessoas, quando vocês começam a pegar isso e colocar na mesa, né, no vocabulário, nos discursos, quando os candidatos de esquerda fazem isso, né, aquelas frases lacradoras, aí pode brincar com a emoção, mas quando é de direita, não. Tá bom. Curioso. A ela se somarão as reiteradas mentiras que Trump dissemina sobre o processo eleitoral e a imparcialidade do sistema de justiça. Estão querendo minar, né, as críticas. Né? Não, ele não é perseguido, não, isso aí mesmo. Um discurso que tem levado muitos americanos a empunhar ferramentas para se contrapor a instituições que acreditam estar corrompidas. A resposta de Trump ao ataque que ele sofreu não deveria ser escalada de sua retórica inflamável e divisiva. Retórica inflamável e divisiva. Dividir. O que é o contrário de dividir? Acho que é unir, né? Aí você pode acreditar nos seus olhos, ou você pode acreditar no Estadão. O cara que tá ali no Estadão, ele não tá vendo isso. Só tem um texto do Estadão. Então tá falando, o Trump prega divisão, o Trump prega divisão, o Trump prega divisão. Você vai na rede social do Trump. América, una-se, América, una-se. Curioso, rapaz. Mais um apelo ao diálogo como se fosse de resgate da tradição política da maior democracia das Américas. A despeito de violência, blá blá. O país só se tornou a potência que é porque, ao longo de quase 2 séculos e meio de história, a união dos americanos em torno de objetivos comuns foi muito mais marcante do que suas eventuais divergências. Isso é importante mesmo, né? É importante, é bom saber disso. Porque no Brasil, eu nunca vi nada do que era apresentado aí durante o governo Bolsonaro. Só tinha projeto ruim, era incrível isso, porque todos eram criticados pela imprensa, todos. Até quando o projeto era bom, até quando o Bolsonaro fazia uma coisa boa, tipo
vetar aquele trecho lá de fake news, que o Estadão falou que o veto é importante, mas Bolsonaro não votou pensando nisso. Bolsonaro votou porque ele quer mentir na internet. Sempre tem um mas. Tudo bem. Aí diz, né? Aí fala do Trump que tá acontecendo, da importância, né? Em vez de capitalizar politicamente, né? Trump deveria fazer do seu renascimento a oportunidade para refletir sobre o impacto de suas ações e palavras sobre o comportamento dos cidadãos. Ele falou, América, una-se. Una-se, América. Afinal, o líder genuíno busca a união. Deixa eu voltar. Una-se, América! Una-se! Ah, meu Deus! Mas vocês me conhecem. O rapaz que traz, né? Mistura notícias falsas no meio de notícias verdadeiras para criar as fake news. Com meu terno pomposo da Colombo. Esse aqui foi exatamente aquele lá da Invoice de ontem. Ademais, a democracia americana, né, o farol para o chamado mundo livre. Aqui está o ponto. Aqui está o ponto principal. O que a gente comentou ontem? Gente, a gente fala aí a questão, o Trump aí vencendo, alguma coisa, pode ter algum impacto. O Brasil, nossa linda democracia, beleza. Mas, além disso, tem diversas coisas, diversas pautas que estão sendo discutidas no mundo que vão ter um grande impacto a depender de quem foi eleito. A depender. O mundo está numa direção que está cada vez mais difícil você manter algum tipo de coesão. Mais difícil, porque os nossos grandes liberais, democratas do mundo ocidental, eles estão impondo assim algumas agendas que realmente é imposição, que é a palavra mais precisa, que acho que grande parte da sociedade rejeita totalmente. Eles estão basicamente subvertendo toda a moral e os valores que as pessoas, né, tiveram quando eram crianças, que receberam de seus pais, dos seus avós, que nos trouxeram até os dias atuais. A gente está adiante. Eu acho que quem resumiu isso em uma frase muito bem foi o William Vac. Está no Atlas de Junho. A gente está até perguntando sobre isso, em qual contexto que é um capítulo. Ele falando, a era que começou após o dia D está chegando ao fim. E não é só ele que está falando isso. É o William Vac, é o Financial Times, no texto que é de autoria do gestor de fundos dos Rockefeller, né? Eu esqueci o nome, é um indiano. O Estadão já tinha comentado sobre isso. Está sendo inúmeros artigos na internet diversos sobre, eles chamam às vezes, direita populista. Em outros momentos, quando se trata de Europa, ele chama de eurocéticos, né? O cara, ele tem um ceticismo, ele não está botando fé na União Europeia. Ele está com o olhar focado de volta para o seu país, né? Esse mundo vigente que os liberais tanto pregam, vamos aqui acabar as fronteiras, etc. Fazer, que inclusive lembra muito até a questão do próprio comunismo, né? Que é um movimento internacionalista, e é por isso que você vê essa união, né? Os liberais comunistas sempre estão unidos, é incrível isso, mas através de um discurso econômico, que muitas vezes é falso, os liberais tentam colocar um pezinho na direita, e a turma sempre acaba caindo, mas no final do dia eles pegam o poder e usam todas as suas ferramentas econômicas para avançar com agendas ideológicas, como a gente está vendo a própria questão do SG. Então, essa questão, a eleição nos Estados Unidos, é difícil você bater o martelo o seguinte, até onde ela vai impactar o mundo? Até onde ela vai impactar o Brasil? Até onde ela vai impactar a vida do seu Zé, que mora em Feira de Santana? Seu Zé nem sabe, mas talvez ele seja impactado. Não por causa da democracia brasileira, liberdade de expressão. Não, às vezes por questões ligadas a regulamentações, carros, gasolina. A gente sabe para onde vai a questão da energia como um todo. Nem sabe. Tudo pode mudar. Veja o que está sendo discutido na Europa, veja o que está sendo discutido nos Estados Unidos, veja onde estão as crises, os novos conceitos sendo colocados na mesa, nearshore, onshore, friendshore. Você sai daquele mundo antigo do chamado consenso de Washington, galera, não, vamos aqui, a globalização, constrói ali as fábricas no País Vermelho, paga baratinho, a nossa economia já tá pujante a caixa baixa, a gente produz bem baratinho, vende aqui, lucra horrores, só que aí o País Vermelho cresceu, a Rússia cresceu, começaram a se tornar problemas, um agigantamento de um estado, né, de bem-estar, né, muito benefício para quem não quer fazer nada, começou a pesar a economia de alguns países,
A galera de lá, né, falou assim, ô irmão, né, meu país, minhas regras, é o meu corpo, minhas regras. Aí reclama, ai, eles não respeitam as regras da OMC, né, da Organização Mundial do Comércio. Eles reclamam muito lá do Pai Vermelho, reclamam muito disso. Eu não tô nem aí pra vocês. Ai, as questões aí das emissões de carbono lá, eu não tô nem aí. Estão sentando o pé no acelerador, sentando o pé no acelerador. A Europa lá agora, crise energética, a Rússia, tô nem aí, vou fazer o que eu bem quiser entender. E no meio do percurso o Brasil fica aí. A colônia, a fazendinha, esperando. Uma dos Mesquita, né, com certeza, todos esses anos, o Julião, quando foi lá, né, em Miami, em 63, contar pra, ó, cola com a gente que a gente vai tomar o poder. Aí, né, imagina, eles sabem disso. É o deles também que tá em jogo. A turma do Estadão, todo mundo mais. Mas é o senhor esperar que Trump reavalie um comportamento nefasto que, em última análise, foi exatamente o que lhe garantiu o maior trunfo de sua vida. Resta aos eleitores americanos refletir e evitar que prevaleça a sede de vingança. E o que aconteceu aí, a tragédia, torna-se o prenúncio de uma tragédia ainda maior. A turma tá preocupada. Veja a postagem da Dora Kramer, veja outros comentários. Sabe, por que os jornalistas estariam tão preocupados? Porque a eleição dos Estados Unidos, ela chega no momento que a direita cresce na França, a direita populista, extrema-direita, nacionalista, chama do que quiser, os eurocéticos. No momento que a AfD cresce na Alemanha, no momento que o partido lá do rural, não sei se é o nome do agro lá da Holanda, está crescendo, no momento que o Chega quadruplicou, questão no parlamento, sai de 12 para 48, no momento que o Vox segue ganhando espaço, tá aí, o mundo tá em crise. Aí você pega tudo isso, você olha para essa situação aqui, você anota na Bela Megali hoje falando, mas nem coloquei aqui porque achei muitos achismos falando, em torno de Bolsonaro, acha que se o Trump, né, ganhar, a situação dele realmente vai mudar, porque o Trump faria uma oposição aberta a tudo que está acontecendo no Brasil, tudo bem? Agora, essa daqui do Lauro Jardim chama a minha atenção, né? O Laurão, porta-voz do mercado financeiro, líder da direita vê Bolsonaro anistiado caso aliados vençam em 2026. Eu não consigo ler qual o objetivo dessa nota, mas diz que um dos mais destacados líderes da direita brasileira, tá quem? Quem, Laurão? Conta pra gente. Ele não fala, é anônimo. Ao ser perguntado sobre até quando Bolsonaro ficará inelegível, depois que a direita voltar ao poder, a anistia para Bolsonaro sai rápido. Ah, mas não entendi. Mas e aí? Tá. Mas 2026? Eu não entendi. Então, só a partir de 2027, ano seguinte? Então, Bolsonaro esse ano na candidatura. Qual o objetivo dessa nota? Não sei. Mas é mais a nota que tá falando sobre a anistia. Falando que ela tá vindo. A observar. Aí, pequena pausa. Essa nota, olha só, ao analisar essa nota, não olha apenas o caso propriamente dito, mas olha o contexto como um todo. Bolsonaro, fora das eleições, não pode concorrer, as opções que estão sendo veiculadas pela imprensa, quem são as pessoas da direita que recebem aplausos da imprensa, quais são as políticas econômicas que elas defendem, as políticas ambientais, se eles acham que a agenda de costumes tem algum tipo de valor. Aí você vê esse caso e fala, se você achar que esse caso realmente, pô, rapaz, tá passando do ponto contra Bolsonaro, aí você para e pensa, rapaz, tá passando do caso, né? E olha nesse contexto, fala, rapaz, se Bolsonaro tivesse na jogada, né? Pô, realmente, né? Não sei. Vamos dar uma olhada. Bolsonaro e o caso dos presentes. Análise jurídica. Foi escrita pelo Fernando Capês. Ali o mínimo currículo dele. Advogado, procurador de justiça aposentado pelo Ministério Público de São Paulo, mestre pela USP, doutor pela PUC, autor de obras jurídicas, ex-presidente da LESP, do PROCON de São Paulo e ex-secretário de Defesa do Consumidor. Então acho que é um cara que tem algum conhecimento jurídico, né? Então doutorado. Alguma coisa ele sabe. E aí ele já começa com a frase de impacto. Bolsonaro não cometeu crime de peculato, nem as infrações daí decorrentes de formação, de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Essa conclusão se assenta em 3 premissas. Primeira,
De acordo com os dispositivos regulamentares, os presentes recebidos integram o seu patrimônio privado, uma vez que não foram doados em cerimônia oficial de troca de presentes. Isto se aplica também aos relógios recebidos pelo Lula, doados pelo Jacques Chirac. Segundo, de acordo com a decisão proferida pelo TCU, os bens personalíssimos pertencem à pessoa do presidente e não do acervo público. E a portaria 59/2018, que vigorava à época dos fatos, define joias como bens personalíssimos. E terceiro, é fato incontroverso que Bolsonaro não tinha conhecimento desse emaranhado de regras e controvérsias jurídicas e, informado por sua assessoria, assim como pelo Departamento de Documentação Histórica, de que os bens se classificavam como de acervo privado, não teve nem podia ter conhecimento, no caso o dolo, de qualquer crime ou irregularidade, incidindo a regra do erro do tipo inevitável a excluir o crime. E ele começa a desenhar. Em 26 de outubro de 21, chega ao Brasil a comitiva do Ministério das Minas e Energias da viagem feita à Arábia Saudita, na qual não se fez presente Bolsonaro. 2 dias depois, 28 de outubro, o gabinete do referido ministro envia um ofício ao Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência da República, constituído por experientes servidores de carreira sem vinculação política. Não é indicação, é de carreira. Quem enviou foi o gabinete do ministro. No dia 29, um dia depois, o Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência da República, vou chamar de GAD a partir de agora, o GAD, que não tem vinculação política, responde ao ofício. Na resposta, o GAD, órgão oficial e competente para catalogar os documentos e bens recebidos pelo presidente da República, informa que os presentes estão classificados no acervo privado, ou seja, o patrimônio pessoal do ex-presidente. Você, é teu. Pelo menos que eu entendi. Todas essas providências foram tomadas sem a participação do ex-presidente, como em qualquer outro gabinete presidencial do mundo. A informação recebida pelo Bolsonaro é de que os presentes não são bens da União que ele recebeu. Tal decisão baseou-se no decreto número 4.344 de 26 de agosto de 2002, cujo artigo 3º assim dispõe. Você vê como o que é uma análise jurídica? O cara fala, explica, mostra, é isso que eu gosto. Eu queria que o Estadão fosse assim. Aqui, nesse ponto, na lei, tá aqui, leia, analise. E tá ali, os acervos documentais privados dos presidentes da República, cujo artigo 3º assim dispõe. Os acervos documentais privados dos presidentes da República são os conjuntos de blá 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 blá, obra de artes, objetos tridimensionais. O dispositivo não menciona nenhum limite de valor, nem especifica a natureza desses bens. E sai comentando aí, fala, não compreende, os documentos bibliográficos, museus recebidos em cerimônia de troca de presente, blá blá blá. Tá lá tudo explicadinho. Esse é o texto do diploma normativo que regulamenta recebimentos de presentes, desde que não seja troca em cerimônias oficiais. Os bens integrarão o patrimônio privado do presidente. Não for uma cerimônia oficial, estamos aqui trocando presentes. Se não for assim, o presente é do acervo privado do presidente. O referido decreto é tão explícito em relação a isso que, em seu artigo 6º, parágrafo 2º, permite a venda dos bens recebidos, anotando apenas que, nesse caso, aspas, em caso de venda do acervo, a União tem direito de preferência, observado o dispositivo no artigo 10. Aí tá ali. Aí veja, decreto 4.344 de 2002 não poderia ser mais claro. Se a União tem direito de preferência para adquirir os bens, evidentemente estes não lhe pertencem, pois não iria comprar algo que já integra o seu patrimônio. Como é que você tem prioridade de compra do que já é seu? Se já é seu, você não precisa comprar. Inclusive, foi um ponto que foi colocado aí até pela cabeça de cogumelo, conhecida como Raquel Landim. Mas Bolsonaro, para vender, ele teria que estar anunciado primeiro. A União deveria ter Então é dele, né? Porque se a União podia comprar, porque não é da União. É minhas opiniões, posso estar errado, mas é o que o Capês está me levando a acreditar.
A questão é óbvia, e sobre ela não há como se construir qualquer polêmica. Não é por outra razão que, no período de 2013 a 2010, referente aos 2 primeiros mandatos do Lula, foram recebidos 568 presentes e somente 9 foram incorporados ao patrimônio da União, ao passo que no período de 2011 a maio de 2016, durante os quase 2 mandatos da Dilma, foram recebidos 144 presentes, dos quais somente 6 foram incorporados ao patrimônio da União. A explicação é simples. De acordo com as normas regulamentares em vigor, só integram o acervo público presentes trocados em cerimônias oficiais. E não existe definição legal sobre o conceito de cerimônias oficiais. Foi então que, em 31 de agosto de 2016, o TCU, em sessão plenária, procurou conferir interpretação, conforme a Constituição Federal, ao Decreto 4344/2002, entendendo que, em que pese o decreto não detalhar que também os presentes trocados protocolarmente, sem cerimônia específica para a troca de presentes, devem igualmente integrar o patrimônio da União sob o prisma dos princípios da moralidade, legitimidade e razoabilidade, a melhor aplicação ao tema é de que quaisquer itens recebidos por trocas oficiais são bens públicos, uma vez que o cidadão, na qualidade de presidente da República, somente está recebendo tal bem em função da natureza pública e representativa do cargo que está temporariamente ocupando. Desse modo, o mais razoável é que os presentes nessa condição recebidos, aí olha agora, excluídos os de consumo, por sua natureza depreciativa, e os de caráter personalíssimo, façam parte do patrimônio da União. Isso aqui vale para todos, com exceção dos personalíssimos, né? Como resta claro, a Corte de Contas da União ressalvou expressamente que os bens de caráter personalíssimo integram o acervo privado dos presidentes da República. Quanto ao conceito de personalíssimo, não é necessário mau esforço hermenêutico para concluir que tal expressão se refere a presentes doados intuito personae, isto é, motivados por relações pessoais de admiração, amizade ou simpatia entre líderes governamentais. É intuitivo que o ex-presidente francês, o Jacques Chirac, ao presentear Lula, ele quis manifestar sua simpatia e afeto à sua pessoa e não homenagear a República Federativa do Brasil com um relógio. Seria ofensivo ao autor da homenagem recusar um presente de natureza pessoal, doado para gerar prazer e satisfação ao homenageado e não para entregar um arquivo público. Lula recebeu o presente em razão de empatia pessoal com o colega francês. Assim, o presente é de sua propriedade, pois foi ele, neste caso, e não a União, o homenageado. Esta é exatamente a mesma hipótese de Bolsonaro, absolutamente nenhuma diferença. Quem diz é o Capês, eu estou lendo, quem está falando é o Capês. E por uma razão muito simples, ambos receberam bens para seu uso pessoal. São frequentes os casos de autoridades do mais elevado nível em todos os poderes presenteados com bens destinados ao seu uso pessoal, o que, do ponto de vista da lei, não é crime. Poderá configurar improbidade administrativa quando o doador do presente tiver algum interesse que possa ser atendido pela autoridade presenteada, coloca o número da lei, ó, bonitinho, mas crime não é. O peculato está previsto no artigo 312, caput do Código Penal. Resta claro que o pressuposto lógico necessário para o crime de apropriação é de que o sujeito se apropie do que não é seu. Ninguém se apropria daquilo que já lhe pertence. Apropriar-se significa tomar para si, apoderar-se do alheio. Os presentes recebidos, nos termos do decreto número 4.344/2002, não integram o acervo público da União. Até mesmo a interpretação do TCU ressalva que bens personalíssimos pertencem à pessoa física do presidente. Para o presidente da República, não importa o valor do presente. Há bebidas de valor elevado, mas que, por sua natureza perecível, não se destinam a ficar armazenadas no acervo público presidencial. Tal definição não fica, portanto, a cargo de subjetivismos, pois o direito penal não é elástico a ser movimentado de acordo com as contingências do momento. Admitindo-se, porém, por amor ao debate, que exista dúvidas sobre o conceito de bem personalíssimo, eu gosto disso. Eu gosto quando assim, mas para quem ainda está com dúvidas, se ainda tem dúvidas sobre isso, e adotando-se como normal a política de 2 pesos e 2 medidas, então, ainda que exista dúvida, ainda que seja 2 pesos e 2 medidas, mesmo assim, não há como dele exigir que tivesse conhecimento
de que os bens recebidos deveriam integrar o patrimônio da União, porque até agora nem mesmo a comunidade jurídica tem posicionamento uniforme quanto ao tema. A esse respeito, a portaria número 59, de 8 de novembro de 2018, classifica as joias como de natureza personalíssima. Em novembro de 2021, foi revogada pela portaria número 124, ocorre que o GAD, Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, Presidência da República, que não tem vinculação política, são funcionários de carreira, como o Capês conta no início do texto, antes da revogação dessa decisão, informaram que os presentes estavam classificados no acervo privado. Antes de revogar, já está no acervo privado. Deste modo, A. Os presentes são de propriedade privada do ex-presidente, como os de Lula também são. B. Diante das informações recebidas pelo GAD e por sua assessoria, Jair Bolsonaro não tinha como saber que os bens integravam o acervo da União, até porque não integram. Nesta última hipótese, há o erro do tipo inevitável previsto no artigo 20 do Código Penal, segundo o qual o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Com esse emaranhado de normas, interpretações subjetivas e procedimentos mal regulados, Bolsonaro não tinha como saber se os presentes eram seus ou da União. Presumir o contrário é tratar o tema de forma proporcional e demagógica, sem compromisso com a realidade e as regras jurídicas. O desconhecimento dessa elementar típica do crime de peculato elimina o dolo, consistente na vontade de cometê-lo. E aí, segundo o Capês, a conclusão é óbvia para ele. Estou aqui só acudando. Sou meio burro nesse caso. Não se sabia que os bens eram públicos. Se não se sabia que os bens eram públicos, não pode ter querido deles se apropriar. Logo, não houve peculato doloso. O erro foi inevitável, já que até hoje não existe regra definindo se tais bens são públicos ou privados. Com isso, não há crime, mas ainda que tal erro pudesse ser evitado, restaria somente a forma culposa, ou seja, Bolsonaro teria agido com imprudência. Isso não ocorreu, pois foi toda a sua assessoria e órgãos oficiais que lhe informaram serem os presentes de seu acervo privado, mas mesmo assim incorreria no peculato culposo previsto no artigo 312, parágrafo 2º do Código Penal, o qual tem a pena máxima abstratamente prevista de 1 ano de detenção, prescreve em 3 anos, e no qual a reparação do dano até a sentença irrecorrível extingue a punibilidade. Não haverá, neste caso, organização criminosa nem lavagem de dinheiro, a qual pressupõe o conhecimento da natureza pública do bem alienado. Lendo esse final, né, não tem organização criminosa, lavagem de dinheiro, eu fico pensando, eita, se o Capês estiver correto, tem uma turma aí no jornalismo que vai estar errada. Se o Capês está certo, a turma do jornalismo vai estar errada, né? Vamos só falar assim. O fator mais preocupante de todo esse contorcionismo jurídico para dar vazão agora, palavras do Capês, já em disfarçada perseguição contra o ex-presidente Bolsonaro, encontra-se novamente na adoção do método da Lava Jato, de sistemática violação das regras de direito material e processual, resultando em dispêndio de energia, tempo e dinheiro público para investigações, as quais, superado o momento de revanchismo e polarização, acabam consideradas nulas e abusivas. Se o Capês estiver correto, e aí a gente olha para o que a imprensa está fazendo, na Globo, Estadão, Veja, Metrópole, todo mundo você fala, rapaz, aí você traz o contexto racional, o que está em jogo, né? A crise da ordem liberal, né? O establishment vendo possivelmente o seu poder realmente ser colocado em xeque. Não é questão assim só a esquerda, é o establishment sendo colocado em xeque no mundo. Aí você vê aí, tem um peso diferente quando falando com o Bolsonaro, né? Quando a gente pega aqueles dossiês históricos, vai colocando eles em sequência, tentando lembrar, o que aconteceu no Império, República Velha, como é que o establishment cai, né? E aí, se você não tem uma visão simplista, o cara é um santo ou um demônio, aí você fala, você começa a olhar de uma forma um pouco mais complexa os fatos, vendo que às vezes não tem nenhum mocinho, mas você vê, olha, os dois vilões, olha como é que os vilões se tratam. Se você quiser colocar, né, como ambos vilões, esse cara foi se movimentando, aí você olha alguns movimentos da história do Brasil, sabotagens, interesses, né, coisas que não saem do papel diariamente, você fala, rapaz,
que Bolsonaro representa, as propostas que encontram eco as propostas do que vem sendo debatido por essa direita patriota, eurocética, extrema-direita, conservadora, populista, todos esses estas que aparecem na imprensa. Você vê que o negócio é um pouco maior. É um pouquinho bem maior. Aí você lembra que, né, o amigo Biden ajudou a salvar a democracia no Brasil. Aquela matéria da Financial Times, ela é histórica, sabe? De junho de 2020. Relator do PL da anistia do dia 8 avisa a Bolsonaro que votação atrasará. Mas não tá falando que não vai. Não vai que vai atrasar. O Rodrigo Valadares, sergipano, conversou com o Bolsonaro durante o CIPEC. Ele informou ao Bolsonaro que a votação do projeto, até então prevista para julho, deve ficar para agosto. Mesmo que seja aprovado na Câmara, o relator prevê que dificilmente ela vai ser concluída em 2024. A principal razão é o Pacheco. A expectativa de Valadares, já expressa a Bolsonaro em conversas anteriores, é que o projeto só deve avançar no Senado em 2025, caso Alcolumbre suceda Pacheco no comando da casa. Isso meio que encaixa com algumas coisas que estão sendo ditas, e a gente vai poder ver já se o Alcolumbre vai cumprir com as promessas que foram apontadas, que está se colocando na mesa, né? Pô, tem um apoio em troca de cargos na mesa, comissões e agendas que tem que avançar, né, em troca de votos. Veremos. O deputado sergipano, essa parte aqui, um nome me surpreendeu. Relatou interlocutores que a proposta também enfrenta resistências por parte do judiciário. Ele já se encontrou com 2 ministros, pelo menos, da Corte Suprema. Um deles, o Gilmar Mendes, e o outro, o André Mendonça. Se existe resistência entre o André Mendonça, eu queria realmente entender o porquê. Não acho que o André Mendonça tá... Sei lá. Eu queria realmente entender, sendo muito... Eu não saberia por que seria uma resistência. Eu realmente queria entender isso daí, né? Mas enfim. Aí, pegando o que a gente comentou no início, crise no mundo, olhando o Brasil, o que pode avançar, o que pode deixar de avançar, Bolsonaro. Aí veja esse caso. Se o CAPES estiver correto, olha a proporção que esse caso tomou no Brasil, das joias. E aí se o CAPES estiver correto, você fala, rapaz, vocês transformaram isso nisso. Se o CAPES estiver correto, vocês transformaram isso nisso. Aí vamos dar uma olhada como é que anda a nossa linda democracia liberal. O Estadão de novo. Olha essa nota. Essa nota aqui saiu na noite da quinta-feira, após a votação da reforma tributária. Por que irmãos Batista viraram assunto de Bolsonaro e quase mudaram o resultado da reforma tributária? Proximidade da JBS com o governo Lula virou munição de críticos e foi tema de conversa a portas fechadas entre Lira e Bolsonaro. Aí a Mariana Carneiro informa que por volta das 10 horas da manhã do dia anterior, do dia 10, Lira e o Altineu foram ao encontro de Bolsonaro. Interessado em apressar a votação, com o número de tentativas de alteração ao texto principal, Lira queria convencer Bolsonaro a demover o PL de defender a desoneração das carnes. A reportagem procurou Bolsonaro e Lira, mas eles não se posicionaram. Pessoas próximas a Bolsonaro relataram que Bolsonaro saiu da conversa com Lira convencido a não desonerar as carnes. O argumento citado por 5 fontes ouvidas pela reportagem sob condição de anonimato, nem Bolsonaro nem Lira falaram, mas 5 pessoas anônimas, né, que falaram que o Estadão garantem que Bolsonaro disse acreditar que a desoneração ia beneficiar a JBS. Ele ia ser contra. Tá bom. Quem disse é o Estadão. Aí, isso foi dia 11, quinta à noite. A votação foi no dia anterior. Aí hoje de manhã, vocês vão entender, essa informação só quem tem é o Estadão, baseado em 5 fontes anônimas que estavam na reunião. Beleza. Aí vem o Estadão. Aí veio o Estadão. Hoje, Bolsonaro e a política como pirraça. O Partido Liberal, de longe, o maior partido do Brasil, 93 deputados, né? Todo mundo, papapá. É, portanto, os partidos com força suficiente para, se quisesse, influenciar decisivamente os rumos do país. O problema é que o PL está entregue aos desígnios de Bolsonaro, que já foi afirmado com todas as letras pelo Valdemar.
Como Bolsonaro não tem nem nunca teve o menor interesse pelo destino do Brasil e sim apenas suas pendengas pessoais, o PL se tornou uma espécie de vanguarda da irresponsabilidade bolsonarista, como ficou mais uma vez provado durante a recente votação da regulamentação da reforma tributária. Consta que Bolsonaro havia orientado a bancada do seu partido a votar contra a proposta de incluir a carne na cesta básica para isentar de imposto. Consta onde? No Estadão, na nota que só a Mariana Carneiro tem, baseado na informação confidencial anônima de 5 pessoas. É mole? Bolsonaro não quer carne com imposto zero, não. A lógica é o JBS. Ou seja, em nenhum momento o grande líder do maior partido do país levou em consideração as eventuais consequências para o país da isenção de impostos sobre a proteína animal. Sua única preocupação era impedir que a reforma beneficiasse os amigos de Lula. Nenhuma surpresa, pois já se sabe há décadas que Bolsonaro nada entende de política, mas é especialista em pirraça, sobretudo em relação ao PT e Lula. Em julho do ano passado, quando o PL discutia como se posicionar sobre a reforma tributária, Bolsonaro pressionou a bancada a votar contra e ficou furioso quando Tarcísio argumentou corretamente que a reforma tributária é uma pauta naturalmente definida pela direita. Bolsonaro atalhou e editou. Pessoal, se o PL estiver unido, não aprova nada. Para Bolsonaro, a coisa toda é muito simples. Nada do que venha do PT ou de Lula, seja o que for, deve ter apoio do PL. Não se discutem os méritos da proposta. Não se discute o mérito, né? Tá bom. A rejeição é liminar. Tá bom. Em outubro do ano passado, o ex-presidente reafirmou sua posição ao projeto de reforma tributária, porque, segundo ele, tudo que vem do PT você tem que desconfiar, porque só tem competente e bandido no partido de Lula. Pode esperar o que dessa turma? Se não conseguir entender, do PT, vote não. PT encaminha não, vote sim. A chance de você errar é zero. Aí depois ele fala, pouco importa de onde veio o projeto da reforma tributária, do MDB, o Agnaldo passando pelo Agnaldo Ribeiro, etc. Beleza. Aqui é o que o Estadão tá comentando. Calma, a gente vai chegar lá. A reconstituição do episódio envolvendo Bolsonaro na quarta-feira é didática. O PL avaliava apresentar um destaque para isentar, né, o imposto da carne. Lira, que era contrário, foi ao encontro de Bolsonaro e pedia que ele trabalhasse contra o destaque. O ex-presidente concordou em fazê-lo porque a desoneração ajudaria a empresa dos amigos do Lula. Mas então um grupo de deputados do PL foi para lhe dizer que o objetivo era atrapalhar os amigos. Se o objetivo era atrapalhar os amigos de Lula, então certo seria apoiar a desoneração, porque o imposto sobre as carnes prejudicaria muito mais os concorrentes menores da JBS. Aí pronto, aí Bolsonaro voltou a ser a favor da carne de novo. Em nenhum momento das conversas, portanto, Bolsonaro se preocupou com os efeitos abrangentes e de longo prazo da desoneração da carne. Todas essas informações são secretas. São os bastidores, que não existem fontes, você não sabe quem são o grupo de deputados, você não sabe quem são as pessoas anônimas, são apenas as fontes do Estadão. E o Estadão que diz que Bolsonaro nunca debateu o mérito da proposta, nunca teve nada, Bolsonaro nunca se importou de onde a proposta veio, tá bom. A manobra fará com que o novo IVA seja um dos mais altos do mundo. Bolsonaro se preocupou com os efeitos abrangentes, né? E esses efeitos serão duros. A manobra fará com que o novo IVA seja um dos mais altos do mundo. Olha só, culpa do pobre que vai comer carne sem imposto. Essa estripulia recairá sobre todos os brasileiros, principalmente os mais pobres, enquanto os irmãos batistas, com a inimizade de Bolsonaro ou a amizade de Lula, seguirão fazendo bons negócios. Beleza. Aí eu quero relembrar o próprio Estadão, no dia 3. Bolsonaro questiona a faculdade mentais de Lula e alfineta imposto na cervejinha e na picanha. Uai. Peraí, então, vamos lá. Até dia 3, pelo menos, Bolsonaro era contra o imposto, porque ele tava cutucando Lula. Então até dia 3 ele era contra o imposto. Aí no dia 10 de manhã, às 11, o Lira foi lá e mudou a cabeça dele. E aí, horas depois, deputados vieram e mudaram de novo a cabeça do Bolsonaro. Então Bolsonaro era contra o imposto, ficou pró-imposto, depois você ia ser contra o imposto de novo. Que onda, viu? Aí, essa é a postagem de Bolsonaro, ó. Vai ter impostozinho na picanha. Dando RT na fala do Lula lá, falando do pé de galinha. Aí, você vê que no dia 4 de julho, o Estadão diz que Bolsonaro nunca entra no mérito da coisa, ele só é contra porque Lula é a favor. Bolsonaro cita a Folha de São Paulo, mercado imobiliário fala em reforma,
desculpa, fala em disparada dos preços de imóveis, terrenos e aluguéis após reforma tributária. Contexto atual, a alíquota poderá aumentar 100% na compra de um imóvel, 134% na locação e 226% para os loteamentos. Fonte, Folha de São Paulo. O fim da propriedade privada é um meio para o fim. O comunismo está mais presente do que nunca. Não cito Lula, mas cita a turma da esquerda. Citando a Folha de São Paulo. Um ponto em específico. Eu acho que isso daqui é entrar no mérito. Eu acho. Aí você pode acreditar no que o Estadão está te falando ou em seus olhos. Ó, os seus olhos, o tweet está lá. É só você entrar no perfil oficial de Bolsonaro, você vai ver esse tweet. Só não vai estar colorido assim bonitinho. Aí, no dia 10, que foi o dia que Bolsonaro mudou de ideia, né? O Lira. Você vê o Carlos Bolsonaro. Não fala o nome de Bolsonaro, né? Mas tudo bem, sei lá. Acho que às vezes a família, pelo menos, pensa de forma similar. No dia 10, que foi o dia do encontro com o Lira às 11 horas da manhã, às 9h15, 2 horas antes, a reforma tributária do Lula taxando carne e até cera de ouvido do mais humilde. E sobre o que o isentão está falando, ao que Jair Bolsonaro vem deflagrando há meses sobre os males da matéria, não. Então assim, o Carlos lembra, o Bolsonaro está falando da questão da carne, da reforma tributária há meses. E realmente estava. Né? Então você fala assim, pô, mas ele mudou de ideia. E eu sei que no final do dia, quer dizer, aí vem a CNN, que não tem as informações de bastidor do Estadão, Lira se encontra com Bolsonaro para buscar apoio na regulamentação da reforma tributária. O objetivo foi tentar diminuir a resistência de Bolsonaro à proposta. Só o Estadão sabia da questão da picanha. Um dos argumentos utilizados por Bolsonaro é que a reforma é levar imposto. Ué, ele entrou no mérito? Não é por causa do Lula? Não é por causa do... Teve argumento? Porque o Estadão está nos falando que... Não, porque é por causa do Lula. Bolsonaro só fez por causa... É só pirraça. Você pode acreditar nos seus olhos ou no que estão lhe falando. A opinião sua. Aí, isso aqui foi um fato consumado no final do dia. Lira faz acordo com PT e governo para não incluir a carne. E o PL reluta. E relutou, e relutou, e relutou. E relutou e venceu. Não foi o que aconteceu. Curioso, né? Muito curioso. Muito curioso. Porque você faz assim um exercício lógico. Se Bolsonaro fala que se o PT... vou pegar aqui o Estadão disse. Vamos fazer um exercício lógico. Vamos fazer um exercício lógico. Cadê a parte aqui, ó? Se o PT é a favor... Aí, ó. Se não conseguiu entender, é do PT, vote não. PT encaminha não, vote sim. Ou seja, faça o oposto do que o PT está mandando. Então, partindo do pressuposto que o Estadão nos disse que Bolsonaro sempre faz o oposto do que o PT quer, o PT, o Haddad, a turma do PT estava deixando claro há semanas que não era para deixar a carne fora do imposto. Se o PT está falando é para tributar a carne e Bolsonaro, segundo o Estadão, é opositor, por lógica, Bolsonaro é a favor de não ter imposto na carne, que foi o fato consumado no final do dia. Vocês conseguem ver como a coisa é uma loucura? Será que esse editorial do Estadão, que é a opinião do jornal da família, uma das, envolvidas nas maiores polêmicas, classificado por um historiador como golpes de Estado da República em 1889, o de 32 e o de 64, tava lá Julião pai, avô, no caso, né? Julinho de Mesquita Filho. Rapaz, você fala assim, meu Deus, no mundo, um contexto, a fim da ordem liberal, Bolsonaro representando basicamente o contrário. Estranho essas coisas. E aí, antes de passar pra cá, porque me incomoda, sabe? Às vezes eu quero conversar de alguns outros assuntos, mas a porcaria da injustiça me incomoda. Eu não devia me incomodar tanto. Eu não devia estar fazendo isso, né? Bolsonaro devia ser mais ativo. Os deputados deveriam... Eu queria muito ver um deputado pegar um editorial desse e ir rebatendo ponto a ponto, e no final explicar quem é Júlio de Mesquita Filho, Júlio de Mesquita pai, quem é o Estadão, chamar todo mundo de falar, é a família mais golpista do Brasil, e explicando por quê no mérito, na linha, para deixar-se nervoso, pegar ali, imprimir a página 144, do dia 14 de abril de 1964, mostrando aqui, ó, Júlio de Mesquita Filho explicando como é que ele deu o golpe. Era isso que eu queria ver. Mas não vai acontecer. Aí vamos voltar no tempo, que eu tenho memória. Eu tenho um Atlas. A gente vem aqui. Reforma tributária. Tributação ideológica. Aqui a Tabata.
Não quero ver a Tabata. Aqui tem o Carlos, também não quero ver o Carlos. Aqui foi onde começou a falar da proposta. Tem uma análisezinha aqui dos itens que chamavam atenção, ideológicos. Aí tá aqui, ó. Bolsonaro nunca entrou no mérito. Era só pra atrapalhar o Lula. Na atual, Bolsonaro reforma tributária. Na atual proposta de reforma tributária, o governo prevê um imposto seletivo sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e meio ambiente. Os doutores petistas resolveram, para o bem da saúde do planeta, nos cobrar mais impostos. Carnes, picanha. Olha, Bolsonaro estava incomodado já com o imposto da carne. Ele tá falando do Lula ou ele tá citando, ó, carne, combustíveis fósseis, refrigerantes, bebidas alcoólicas, entre outros? Isso daqui tudo tá ou não tá sendo taxado pelo imposto do pecado? Tá, né? Então, ele fez a crítica de algo que está na reforma atual e que está acontecendo. Então, ele entrou no mérito. Lembra que nossos governos zeram os impostos. Ele ainda dá o exemplo da contrapartida. Pelo exposto, o aumento da carga tributária, ora previsto, nos levará a uma queda na produtividade, no campo, ao fechamento de fábricas, menos comércio, mais desinflação e emprego. Isso daqui parece, eu sou contra porque o Lula é a favor, ou ele ainda tá... Não, olha só. Tem essa proposta vai de contra o meu legado do meu governo, e ainda vai causar isso, portanto eu sou contra. Parece pirraça por causa do Lula? Esse tweet de Bolsonaro tá ativo até hoje. Se eu abrir aqui, ó. Aqui tá de junho. Não precisa nem logar no Twitter pra ver, ó. Olha aí, ó. É porque vai ter que abrir... Esse aqui é o último tweet da thread. Se eu tivesse logado, né, que não dá pra ver os outros. Aos deputados e senadores, sem direitos, sua maioria, sem alteração, blá blá. Vote contra. Vou pegar aqui o outro. Cadê? Aqui, ó. Carnes, picanha, combustível sócio, restaurante, né? Aquele segundo. Mas enfim. Aí tem aqui o Eric Figueiredo. Bolsonaro. Eu não vou dar play no vídeo. Mas tá na LESP falando do imposto seletivo. Explicando, entrando no mérito. Tem vídeo gravado. 27 de junho. Aí tá ele aqui, ó, com a camisa toda folosada. Dia 29 de junho. Bolsonaro fala que é contra a reforma tributária do PT. O imposto seletivo querer dar carta branca para o PT e dizer que o que eu vou comer faz mal para minha saúde, em consequência tem que ser sobretaxado. É a questão do imposto do pecado. É isso aí. Então tá ali, ele falou em vídeo. Entrou no mérito, explicando o assunto. Aí você vai para julho, que foi o mês mesmo do vamos ver. Aqui, ó, tem um capítulo inteiro. Críticas pré-votação, lobby pró-reforma, se tem emendas, tem reforma, crítica pré-aprovação, movimentos políticos para votação, Bolsonaro versus Tarcísio, análise histórica tributária e o quê? Vamos começar por isso. Ó. Análise histórica da tributária. Ah, e por que Bolsonaro nem leva em consideração que a reforma tributária é lá do Valer Rossi, Aguinaldo Ribeiro, blá, blá. Não é bem assim. Aqui a gente faz toda uma análise mostrando o projeto da reforma tributária, para onde estava indo. Aí a gente analisa, ó, esse daqui é o 110, esse acho que é o da Alcolumbre, que veio do Senado. Esse era o do Alcolumbre, e esse daqui é do Baleia Rossi. E esse aqui é o que foi apresentado pelo Aguinaldo Ribeiro. E aí vai fazendo a comparação, comparando assim, os artigos, falando do imposto do pecado, como as redações eram diferentes. Aí depois eu pego para falar da questão da extrafiscalidade, né? Isso aqui é um estudo, bababá. Extrafiscalidade tributária. A previsão do imposto seletivo tem finalidade estritamente arrecadatória. No que se refere à PEC 110, a previsão do imposto seletivo tem finalidade estritamente arrecadatória. Já se sabia, né? Se é aplicado por razões ambientais, mas a bom senso do legislador ordinário. Não ia rolar. Aí você está analisando, vendo as coisinhas. Aí depois entra no mérito das emendas. Quem foi que apresentou a emenda para cada coisa, né? Vamos ver, folhando, para ver até o texto final da reforma. O que ficava mais próximo. Aí no artigo 43, que do Aguinaldo Ribeiro, esse daqui, ó. Está adicionando o parágrafo 4º. Sempre que possível, a concessão dos incentivos regionais e que se refere no parágrafo 2º, inciso 3, considerará critérios de preservação do meio ambiente. Ou seja, benefícios, subsídios, vamos colocar critérios verdes na hora de dar, para quem foi SG ter privilégios. Aí quem foi que colocou essa linda ideia? Quem que apresentou essa emenda? A bancada dos Soros. Jandira Fegali, o Apichana, Alessandro Molon, Afonso Florencio, André Figueiredo, Daniel Almeida, Ivan Valente, Paulo Pimenta, Tadeu Alencar. A gente foi atrás. A gente fez o que ninguém no Brasil quis fazer, né? Misturando mentiras com notícias verdadeiras para criar as narrativas com terno pomposo e um bigode clássico. Aí a gente foi atrás e achou um documento de 2002
mostrando que essas pautas ligadas a questões verdes estavam num trabalho, ó, recomendação técnica brasileira, tributação como instrumento na defesa ambiental, sabe? Aqui é um documento 2002, a esquerda falando 2002, falando sobre essas questões ambientais, citando já na introdução, cadê esse daqui? Tá nesse daqui, eu acho. Deixa eu ver, ó. Citando Thomas Malthus. Já na introdução tá citando Thomas Malthus, né? Redução, né? Tá bom. Cita o Marx depois, mais outras coisas. Falando da extrafiscalidade, uso, tudo mais. Beleza, a gente entrando, mostrando, né, os problemas da reforma tributária. Aí que entra no ponto de novo, que Bolsonaro não entrou no mérito da coisa. Aí você entra aqui, ó, na parte ideológica, nas críticas que estavam rolando, o pessoal comentando de alguns assuntos. Aí, ó ele, ó. A reforma da discórdia. A PEC da reforma tributária cria também um IPVA ecológico, um acréscimo no CAR IPVA que todos já pagam por seus veículos, que será progressivo de acordo com a emissão de carbono de cada modelo. Tá explicando. Com tantas insanidades, a PEC merece um só destino no arquivo da Câmara. Ele tá contra só porque ele é a favor? Aí vem mais aqui, ó. Cadê o outro de Bolsonaro? Aqui, ó. A Tabata tá criticando ele. Ah, Cláudio Dantas. Aqui. Reforma tributária, meio ambiente e tecnologia. Agora Bolsonaro incorporou o CAPES. Ó, a concessão de incentivos regionais, levando-se em conta a preservação do meio ambiente e alíquotas diferenciadas baseadas em um termo amplo como impacto ambiental, artigos 43 e 155. Tipo que o CAPES fez, ó, no parágrafo tal, do artigo tal, do Código Penal tem isso. Isso daqui parece que ele tá entrando no mérito, citando até o artigo, o número lá, ó, no artigo tal, parágrafo tal, ali, ó, tá falando isso é ruim. Sabe? Aí você pode, assim, não vou abrir aqui, ó, vamos ver se esse tweet ainda tá disponível. Aqui, ó. Meu Deus, tá disponível! Às 9h21 da noite! Tá lá no site do Twitter, rapaz! Você pode acreditar nos seus olhos ou no Estadão. Meu Deus. Ai, tem mais algum aqui de Bolsonaro? Acho que não, no mês de junho não vai ter não. Depois vai ter outros meses. Vai muita gente aqui criticando um monte de outra coisa. Direito de herança, não tem mais, né? Propriedade privada. Pega aprovado na Câmara, artigo 5556, imposto de transmissão, cara. Plano de herança. Citando o artigo. Meu Deus do céu. E tá aqui, né? Artigo 56. Tá bom. Enfim. Por ódio devotado a Bolsonaro, os formadores de opinião, seu análise detida, estão apoiando a reforma tributária ruim sob vários aspectos. Janaína Pascoal, mais lúcida do que o Estadão. Aí vem nesse cenário a falta de conhecimento, que eu acho que é uma certa falta de conhecimento histórico da coisa. O Onyx tá defendendo a união dos liberais conservadores. Eu não entendo como é essa história, porque tudo que acho que for bom pro Brasil, os conservadores vão apoiar. Por outro lado, eu não vejo esse empenho dos liberais. A união é a do seguinte: faça tudo que eu quero que eu me una a você. Que união é essa, pô? Faça tudo que eu quero. Se você não fizer o que eu quero, a gente não tem união. Gente, o que mais o conservadorismo tem que fazer pra ser aceito pelo liberalismo? Sabe, o pessoal fica parecendo aqueles cachorro pedinte que fica com o bracinho assim, ó, te arranhando pra pegar um pedaço de osso. Aí, ô liberal, seja meu amigo liberal. O único que defende que liberais conservadores devem se unir por um bem maior. Dantas ressalta que é um certo nojinho dos liberais para o bolsonarismo e vice-versa, puxado por influenciadores, youtubers e redes sociais, mas que a política muitas vezes precisa ser pragmática. De coração, eu entendo esses pontos, mas o que pega é que o tal bolsonarismo recebeu de braços abertos os liberais. Vide o governo Bolsonaro. Quem sempre esboçou nojo e empáfia foram muitos liberais. Até que chegaram a um ponto de perseguir o bolsonarismo junto com a esquerda. Era óbvio e justo que o bolsonarismo reagiria. Essas modulações, dentro de um contexto, precisam ser postas no debate. Caso contrário, a impressão que passa é que, mais uma vez, o bolsonarismo é sempre o malvadão. Não, porque ninguém faz nada de errado. O liberal não faz nada de errado, socialista, comunista, social-democrata, anarcapitalista, todo mundo é santo. Só o bolsonarista que não se une com ninguém, é o intransigente. Aí você vê, ó. Olha os liberais. Olha os liberais. Vamos abolir, né, como se fossem as coisas.
Crescem lobbies de advogados, empresários e até de Faria Lima por indicações às vagas no STJ. Vai ter 2 indicações. Aí o Lauro Jardim fala, rapaz, lobby oriundo do judiciário sempre teve. Sempre teve, os caras estão lá. Mas o que começou a tomar corpo nos últimos anos e chegou a estar da arte nessa disputa agora são os lobbies partindo de grandes bancas de advocacia, de gigantes do empresariado e também da Faria Lima. Uma turma certamente desinteressada, ainda que com causas bilionárias a serem julgadas pelos futuros ministros. Quantas e quantas vezes tu não já assistiu algum episódio em que alguém com muito dinheiro fez algo para ter ainda mais dinheiro e tu se perguntou, rapaz, esses caras nunca estão satisfeitos com tanto dinheiro? Pela lógica liberal, vamos acabar com o Estado. Estado mínimo, não vai ter porcaria nenhuma. O mercado se autorregula. Eu acho que vai ser como essa autorregulação? Tu acha que vai ser como? Tu acha que vai ser o teu vizinho, ou às vezes tu, que tem o teu comércio, que tu se acha o miserável porque tu ganha 20, 30 mil no mês? Que é um baita de dinheiro, viu? Meu Deus do céu. É um baita salário. Mas tu acha que isso é dinheiro? Isso é troco. Isso é troco. Tem banco de investimento hoje aí, muito famoso, que não pega nenhuma operação de menos de sei lá, 100 milhões pra fazer. Se não for acima de 100, que 100 milhões, às vezes 600 milhões pra cima. 100 milhões já passou desse ponto. Tem que ser 600 milhões pra cima pra máquina se manter girando. Pra se manter girando diante do salário dos executivos do banco. Tá de brincadeira comigo? Não. Quando não tem alguém pra sentar e falar, peraí, pô, a gente tá observando dia sim, dia também, dia sim, dia também, os maiores... Olha o lema. O lema era vendido por décadas como o ideal, sabe? Como o guia espiritual para os grandes empresários. Olha as americanas. Olha as americanas. Essa a gente quer alardear, não. Compliance, regras, isso, aquilo, outro. Só homens públicos com dever público, né, com indicações que no final do dia elas vão se reverter em questões políticas para conseguir colocar o freio na energia que muitos têm, né? Tem um pessoal muito energético. Fala assim, pera aí, irmão. Se controla, cara. Se controla. Aí, tem algumas coisas que eu acho que não são coincidências. O Estadão hoje colocou mais um editorial. Os 3 foram interessantes. Inconcebível meta naval da Petrobras. É um projeto cercado de desconfiança por tudo que ocorreu na fracassada política petista. Não se trata de coincidência que o lançamento do primeiro dos 4 veículos licitados esteja previsto para junho de 2026, 2 meses antes do início oficial da campanha presidencial. O navio estará ainda inacabado, com apenas casco pronto, que será entregue com toda a pompa. Eu não discordo do Estadão. Eu não discordo do Estadão que essa questão aí de reviver a indústria naval pelas mãos do PT tem um critério muito mais eleitoral do que algo sério. Eu não discordo do Estadão. Só que quando eu vejo o Estadão reclamando da Petrobras incentivando a indústria naval brasileira e quando eu vejo a Globo fazendo a mesma coisa e a Globo indo por outro caminho, aí você fala, tá estranho. Porque olha o que a Globo diz. O uso da Petrobras para reerguer a indústria naval repete erro petista. Se tá falando do erro da corrupção, eu concordo. Eu não sou contra o investimento do Estado. Eu não sou contra que as estatais que têm uma função social façam investimentos, porque até a empresa privada faz. O que eu sou contra é a corrupção. Aí, olha o que está no subtítulo. Edital para navios que favorece estaleiros nacionais representa desperdício do dinheiro do acionista. Opa, pera aí, irmão. Mas a Petrobras não é uma empresa de capital misto que só a maioria é do Estado, então tem a responsabilidade social. Me perdoa. Tá dando lucro? Peraí, isso aqui vai dar prejuízo? Porque se não for dar prejuízo, o teu argumento não serve. Ela não pode dar prejuízo. Mas o objetivo da Petrobras não é o lucro do acionista. Calma, entreguistas. No mercado em que empresas nacionais não têm vantagens comparativas, não é difícil prever o que acontecerá. Perdas para a Petrobras. Pera aí, calma. Tem. Que vantagem você está falando? A gente pode entrar na discussão sobre eficiência, eficácia.
Eficácia para o mercado privado é, por exemplo, o maior lucro. Isso é você ser eficiente. O maior lucro é o final do dia. Não vamos ter nenhuma hipocrisia. Já quando a gente lida com empresa pública, o objetivo não deve ser o lucro. Na minha visão, deveria ser garantir a preço mínimo um serviço para a população. Isso acontece? Não. Também não acontece, óbvio. Agora, quando fala que empresas nacionais não têm vantagens comparativas, tem. Você está gerando emprego no Brasil. Isso é uma baita vantagem. E o Estado brasileiro, uma das funções do Estado é fomentar empregos, fomentar a economia. E ele deveria utilizar as empresas estatais exatamente para isso. Não pode dar prejuízo, não pode ter corrupção. Então, assim, cobre para não roubar. Fiscalize. Faça o papel imprensa. Só aí você vê, aí você junta isso com Tordesilhas, que você vê o nosso Paulo Domingo Ribas, que chefiava a questão dos estaleiros, indústria naval brasileira. Na época que a indústria naval brasileira estava pujante, acachapante, 71. Vamos ver qual é o 71. Mas em 71, o nosso glorioso Paulo Ribas foi convidado para o primeiro Fórum Econômico Mundial do Klaus Schwab. Década de 70, setor naval mostra caminho da expansão. 71, no dia da Maria Mercante, contrato de novos superpetroleiros. Exatamente isso, né? Petróleo. 71 também, 3 superpetroleiros para a frota da Petrobras. Em 72, ano seguinte, Brasil vai mostrar ao mundo o que faz na construção naval. E aí, em 98, né, a Verome, que estava lá, que o Ribas trabalhava, tá com problemas. O Soros aí vai ter que dar um jeitinho, né? Irmão do Soros vai buscar uma saída para a Verome. Vamos dividir aqui, a gente divide e revende e fica de boa. Aí, para fechar o vídeo, empresa de sísmica TGS diz ter achado indícios de petróleo em todas as bacias da margem equatorial. A margem equatorial não é só no Amazonas. É no Equador todo. Vem aqui, ó, do Amapá até o Rio Grande do Norte. Toda a bacia que achou. Todas. O indício. Todas. Todas. Sabe o que é todas? Todas. O Brasil não pode explorar. A Guiana pode. Aí você vê, ó. Maior petrolífera do mundo investe em motores a combustão e crê em demanda eterna. Os caras ainda têm a cara para falar que acredito que os motores de combustão ainda podem ter melhorias significativas que os tornariam competitivos contra carros elétricos, não apenas no custo, mas também na sustentabilidade, levando em consideração as emissões e o impacto ambiental da construção de veículos. Pronto, já é mais sustentável do que o elétrico. Você está vendo como o conceito não diz muita coisa? Esse é o debate do mundo. Esse é o grande ponto. A democracia ocidental liberal, ela está em xeque. Esse bloco que está aí na Europa, Estados Unidos, Brasil, o famoso establishment, os Estados Unidos chamam de Deep State, é isso que está em xeque. É isso que Bolsonaro representa. É isso que a direita conservadora no Brasil representa. É o antissistema. É o antissistema. É literalmente o antissistema. E acabou. Quando a gente fez o dossiê, qual foi? Foi também um dossiê histórico. Que eu trouxe a questão do Bolsonaro falando da Petrobras. Eu falei, gente, vamos olhar isso com outros olhos. Bolsonaro criticando os lucros. Falei, peraí, pô, é só lucro para acionista. Foi do Walter Link. Aí a Globo falava, Bolsonaro está traindo a agenda liberal que o elegeu? Bolsonaro está traindo a agenda liberal que o elegeu? Mas peraí, o cara tá preocupado com o preço da gasolina pro pobre. Ele tá errado, ele não tem que pensar no pobre. Ele é presidente da República, ele deveria pensar no bem... Aí vocês reclamam que ele não pensa no bem comum. Se ele pensa no bem comum, ele também não presta. Ele sempre tá errado. É incrível. Agora o Lula é porreta. Disso daí eles reclamam do Lula. Agora quando a Haddad... Toma, aí todo mundo vai à loucura. Eu fico me perguntando, se o Haddad saísse hoje do governo, ia ser uma briga. Mas não no governo. Ia ser o André Esteves querendo trazer o Haddad pra trabalhar no BTG. Do outro lado, a Febraban pega pela mão e fala, não, ele vai ser meu conselheiro. Do outro lado, meus irmãos falam, não, ele vai ser CEO da JBS. O Haddad é o queridinho. 10 entre 10 bilionários no Brasil amam o Haddad. Se pudesse, casava com ele. O Haddad tinha casado já. E ninguém tá vendo que não tem nada, que tem alguma coisa estranha acontecendo.
O PT, né? O PT, o Partido Comunista, Socialista, mas adorado pelos banqueiros liberais brasileiros. Olha o que está acontecendo. Olha as ações práticas do governo. Olha as ações práticas. Não precisa esquecer as questões teóricas. Olha os teus olhos. Ó, assim, o que é que o olho está me mostrando, né? Quando eu saio de casa de manhã, quem é que rouba o teu celular? É o bolsonarista? É o violento bolsonarista? Ou é um criminoso? Quem é que rouba o teu celular? Quem é que rouba o teu celular? Quem é que te pede de progredir na vida? Quem é que te cobra impostos absurdos? Quem é que tá te falando? Não, pô, tu tá financiando aí um carro, uma casa, tu vai pagar 4, mas relaxa, não, porque não ouse questionar. Eu não vou falando assim que eu tenho uma solução melhor, não. Eu só tô falando o seguinte: se você questionar o tripé macroeconômico, acabou. Não tô falando que ele tá errado, não. Você não pode nem questionar. Falam tanto que o mundo passa, né? A vanguarda, até a língua muda. Agora tem linguagem ainda diferente. O todos, por exemplo, né? A língua vai mudando ao longo do tempo. Mas vá questionar. Vá questionar o status quo. Vá questionar os rentistas. Vá questionar a turminha que tem muito dinheiro e fez o L com força e tá aí dando risada. Vá questionar pra você ver. Heterodoxo, antidemocrata, golpista, radical. Tudo de ruim que puder utilizar para te adjetivar, eles vão fazer. Tudo. Quer saber o que talvez seja a solução? Veja o que não pode ser dito. Talvez o que não pode ser dito, o que não pode ser questionado, talvez por aí passe a solução. Eu quero ver para qual lado do mundo vai caminhar, mas eu acho que nos próximos 3 anos, acho que as coisas vão estar... Algumas discussões vão estar bem diferentes. Eu acho que vão estar bem diferentes. A coisa tá mudando muito em alguns locais. E depende também de alguns resultados, né? Se, por exemplo, a eleição... Eu acho que a eleição do Trump pode mudar muita coisa aí. Em termos de discussão pública e agendas, a observar. Eu dei play em algum vídeo hoje? Isso. Não, eu deixei de dar play no Ônibus, eu mando lá pra vocês. Enfim, mando lá no Telegram. E se gosta do meu trabalhinho, quiser me ajudar um pouco mais, pode estar no meu canal. Tem um botão de valeu. Tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com.br, que, como vocês já viram, né, gente, é o único registro, né, da história do Brasil, mesmo assim, tá organizado as coisas, só lá. Não tem outro lugar. Me perdoa, não tem, é único. Ninguém nunca fez algo similar no Brasil antes. Pode não ser perfeito. E hoje é dia 15. Tem um Atlas de maio, né? Terminar o vídeo aqui agora, eu vou subir lá a ediçãozinha, aquela... minimalista. Ao longo do dia, a Mari deve mandar outra bonitona pra gente botar lá. E é isso. Não fiquem com a resposta simples. Se tá simples demais, tem uma coisa... Sempre é um pouco mais complexo. Sempre as discussões. Não fica... Aí o Estadão reclama. Bolsonaro está contra porque Lula é a favor. Eu normalmente sigo essa linha. Agora, quando eu vejo a Globo e o Estadão sendo contra, eu sou contra. Pensando no PT, pensando na corrupção, sim. Mas quando eu vejo aquele argumento da Globo, olha, o acionista. Será que a família Marinho é acionista da Petrobras? Eu realmente queria saber, é curiosidade. Será que quando leiloou lá atrás, né, Bolsa Nova York, será que compraram alguma ação? Será que eles são acionistas da Petrobras? Aí estão preocupados, falando em causa própria? Falar que não tem nenhum tipo de ganho, né? Nenhum, acho que tem, viu? Também na questão de emprego, pensando em como está, assim... Seja contra pelos motivos certos. Seja contra pelos motivos certos. Porque está ficando claro que todo mundo tem um lobby, menos o povo. Todo mundo tem um lobby, menos o povo brasileiro. Volte amanhã, que eu pretendo estar aqui. Fui-me.